Ok, então, boa noite, pessoal. Eu vou espelhar aqui a nossa aula. Se alguém for tendo alguma dúvida, tá? Pode estar fazendo a pergunta no chat. Se o slide também não estiver passando. Ai, gente, deixa eu pegar aqui o slide. Se ele não estiver passando, vocês me avisam também, que aí eu faço ele passar. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Ok. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Olha, ontem fui dormir 19h30, de tão morta que eu tava. Também dormir muito cedo não é bom, né? É claro que a gente tem que, pelo menos, um mínimo ali, tá, Júlia? Em torno de 21 horas, mas tem dias que estamos muito esgotados e a gente acaba dormindo mais cedo. O problema é que a gente dormindo mais cedo acaba acordando de madrugada, ou às vezes acordando ali em torno de 11 horas ou 10 horas, meia-noite, né? E aí a gente fica sem sono. Aí a gente começa a virar bicho de madrugada, né? Que não consegue dormir, vira para um lado, para o outro, e aí é isso. A gente acaba interrompendo o ciclo do nosso relógio biológico, tá? Então, ter muito cuidado em relação a isso. Mas claro que um dia, 2 dias, tudo bem, a gente releva, né? Não precisa se culpar. Uma coisa também que vocês precisam ter bem claro, pessoal, é que determinados vícios ou coisas que vocês sabem que não faz bem, tá? Vocês procurem não internalizar para se culpar. Aconteceu, aconteceu. No outro dia você decide o quê? Não fazer mais aquilo, né? Ou diminuir, né? Se for um café, por exemplo, e aí o profissional vira para você e fala assim: olha, vamos diminuir o café, então corta o café. E um dia você acabar tomando porque está com muita vontade, não se culpe, né? Um doce ali, não se culpe, tá? Comeu naquele dia, no outro dia você sabe que precisa voltar àquela rotina de antes, a rotina saudável, vamos dizer assim, né? Ok, então vamos iniciar nossa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar me perguntando, tá bom? Hoje eu trouxe aqui para vocês, pessoal, como vocês podem estar analisando o ciclo menstrual de vocês, mas em relação à duração de dias, quantos dias vocês podem estar ficando menstruada, a coloração do sangue, o fluxo menstrual, ou seja, o volume, será qual volume é adequado? E a consistência, será que o sangue, ele tem que ser aguado ou espesso? Como que tem que ser? Deixa eu ver aqui. Olha, ó, eu mesmo estou com vontade de comer pizza. Ok, vamos interrompendo aqui a nossa programação, falar só um pouquinho sobre pizza. Tem dias, pessoal. Olha aí, Ana. Tem dias que dá uma vontade doida de comer pizza. Olha só, gente, é gostoso demais, né? Confessamos aqui, né, nossos segredos, é muito gostoso comer pizza. Porém, a gente sabe que comer pizza todo dia não é bacana. Então, por exemplo, Tamires, foi a Tamires que falou, né? Foi. Então, Tamires, deu vontade hoje de comer pizza? Ok, né? Se você não comeu ontem, ok. Se não comeu há uma semana atrás, ok, tá? O problema é isso virar rotina, é você querer amanhã de novo comer pizza, depois de novo, e tornar aquilo um hábito, ainda mais se você pegar a pizza para comer na janta. E ainda dependendo do horário, aí piora a situação. Porque aí o corpo ele não vai ter tempo de digerir e ainda por cima não tem nutrientes, né, adequados ali para o nosso organismo. E a gente vai acabar inflamando ele ainda mais. Então, deu vontade hoje, come. Tá com uns amigos, uma festinha, um salgadinho, um docinho, né? Ali você pode. Aí, ó, um energético às 5 da manhã. Essa questão de energético é muito interessante, porque assim, você tomou às 5 da manhã, você vai passar o dia o quê? Tendo ali energia,
ok? Só que, assim, energético, você não pode tornar ele uma rotina de todo dia. Aí, novamente, entra nessa rotina, tá, gente? Todo dia você tomar energético, porque o dia que você não tomar, tu vai só ladeira abaixo, né? É igual café. Se você toma café para conseguir ficar acordado de madrugada para fazer algum trabalho, alguma coisa, né? É só ladeira abaixo se você começar a fazer isso uma rotina da tua vida. E hoje a gente vai falar sobre essa questão da duração de dias e coloração do sangue, e isso está muito relacionado com a rotina de vocês. O que vocês estão comendo influencia, tá? Na coloração. Então, vão fazendo perguntas aqui para mim. Vamos lá. Ok. Hoje a gente vai falar, pessoal, da duração e da coloração. Ah, vermelho, rosa, marrom, preto, cinza, laranja. Na outra aula, a gente vai estar falando do fluxo. Ah, qual é o volume ideal? Quantas vezes eu tenho que ficar trocando meu absorvente é normal? Qual a quantidade de vezes que é anormal, né? Então, assim, isso tudo vocês vão estar aprendendo comigo. E claro, gente, o que eu não trouxer aqui de informação e o que eu não souber responder, eu trago na próxima aula, tudo bem? Então, podem estar fazendo perguntas para mim. Ok, então vamos lá. A questão da duração, pessoal, de dias e tal, isso daí é bem simples, tá? Não tem mistério, mas gera dúvidas, muitas dúvidas nas pessoas. Será que o dia ideal, a quantidade, são 7 dias? Tem pessoas que vão virar para você e vai falar assim: nossa, eu fico menstruando durante 7 dias. Às vezes, muitas amigas vão virar para você e vai falar: não, minha menstruação ela dura 7 dias. E você vai olhar para si mesma e vai: nossa, minha menstruação não dura tudo isso, não. Ela dura uns 4, 5 dias. Às vezes, uns 3 dias ela dura. Aí você vai achar que tá errado, tem errado alguma coisa, né? Ou, por vezes, a sua colega vai virar e vai falar assim: ah, eu fico menstruando uns 4, 5 dias. E aí a sua menstruação fica ali 7 dias, quase 8 dias, descendo, né? Hoje a gente vai desmitificar isso aí, tá, pessoal? 7 dias é o limite máximo. Vão ter pessoas, alguns profissionais, que vão virar para vocês e vão falar assim: não, 8 dias tá bacana. 8 dias, pessoal, ficar menstruada, 8 dias, demanda muita energia do nosso corpo e muito sangue. Então, uma coisa que vocês têm que colocar hoje nessa aula na cabecinha de vocês é que tá descendo sangue. Quando vocês estiverem menstruando, que eu sei que eu tenho pacientes aqui que no momento não estão, né? Mas quando já estiver menstruando, a gente está tentando regularizar esse ciclo aí. Quando estiver menstruando, pessoal, vocês têm que ficar atentas, tá? Na questão de dias. Porque ficar muitos dias menstruando, você tá tendo o quê? Perda de sangue. Aí já tem que pensar assim: opa, tô perdendo sangue no meu corpo, volume. Se você perde sangue, automaticamente você perde o quê? Nutrientes do teu corpo. Principalmente, pessoal, ferro. Então, a mulher que tem histórico de anemia, perda da saúde mental também, boa. Perda da saúde mental. A gente fica um lixo, a gente sente um lixo no período menstrual, né? Ainda mais com muitos dias, né, sangrando. Realmente, Ana, isso muito bem colocado aí por você. A gente perde muitos nutrientes, tá? Inclusive ferro. Então, uma mulher que já tem um quadro de anemia, essa mulher, se ela ficar muitos dias menstruando, a hemoglobina dela, ferro, vai por água abaixo, ladeira abaixo, literalmente. Ela pode começar a ter queda de cabelo, ela pode começar a ter a pele mais escamosa, a pele dela ressecada, ela se sentiu um lixo. Vou pegar aí essa palavra, um lixo, literalmente, ao longo do ciclo dela,
tá? Então, a gente precisa de atenção. A mulher que já tem um quadro de anemia ou histórico, tem que ter muita atenção nessa quantidade de dias, tá? O ideal que as literaturas colocam, e também os profissionais, eles ressaltam, é você ficar menstruando de 4 a 5 dias, tá? É um intervalo ali, certo? Mas vocês também vão ouvir aqueles profissionais que vão falar assim, não, você tem que ficar 7 dias. Gente, 7 dias é o máximo, tá? Não precisa você ficar na cabeça assim, nossa, eu tenho que menstruar 7 dias. Não. É o máximo ele. Você tem ali uma média de 4 a 5 dias, tá? Hoje, por exemplo, atualmente minha menstruação desceu, né, no domingo, e hoje é o meu quarto dia. Então, assim, outra coisa que eu vou desmistificar para vocês. Enquanto tiver saindo, já já a gente vai falar das cores, enquanto tiver saindo uma coisinha, pode ser uma gotinha de alguma coisa, de alguma secreção, é a tua menstruação. Então, quando eu pergunto para as minhas pacientes, quantos dias você fica menstruada? A paciente, às vezes, vai falar assim, uns 4, 5 dias. Mas, às vezes, aquela paciente, ela menstrua 7 dias, só que ela não sabe. Ela acha que no momento que não tem mais aquele sangue vermelho, que só vem uma borrinha ali, ou umas coisinhas, uma secreçãozinha, ela não precisa mais contar aquilo dali. E tá errado, você tem que contar. Enquanto você acorda de manhã até você ir dormir à noite, se saiu qualquer coisinha na calcinha, é o teu ciclo ali, é a tua fase menstrual. No outro dia, se você passou o dia todinho, às vezes você tá ainda usando absorvente, né, que você fica com medo de descer alguma coisa na calcinha, né? Você tá usando o absorvente, não veio nada, 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 nada de nada, aí ok, entendeu? Só que também tem que ter cuidado, tá, pessoal? Que às vezes vocês podem confundir. Se você fica o dia inteiro com o mesmo absorvente, pode acontecer de você ter uma determinada secreção, mas ela ter um aspecto amarelado e ser uma secreção mais como se fosse pingos ali da tua urina, sabe? Você foi no banheiro, se secou, mas caiu algumas gotículas daquela urina no absorvente e ele forma, né, uma coloração ali, ele fica preso ali, um amarelado, e você acredita que pode ser uma menstruação ainda descendo, mas não. Então, só tem que ter essa cautela, tá, pessoal? Quando vocês estiverem observando. É claro que a gente precisa o quê? Sempre estar monitorando e trocando esse absorvente, ainda mais quando a gente está nos últimos dias ali, usar um absorvente mais fino, né? Que não seja aquele que às vezes a gente utiliza nos primeiros dias, né? Que o fluxo está mais intenso. A gente pode ter 2 tipos de absorvente. Aquele que é o para fluxo mais intenso, vamos dizer assim, às vezes tem gente que usa o noturno, né? Ou compra aquele tipo o normal, mas usa 2 juntos, entendeu? Enfim, isso daí cabe a aquela mulher, né, que deseja ali comprar determinado tipo de absorvente. Mas o interessante é que nos últimos dias que você percebeu que o fluxo está diminuindo, você passa a usar um absorvente mais leve, mais fino, porque você só quer observar as últimas gotículas da tua menstruação e ver até onde vai dar, se vai dar 7 dias, ou se vai dar 4, 5, tá? Então, fiquem muito atentas nessa questão da duração de dias, para quando o profissional perguntar quantos dias dura, aí você já sabe, dura tantos dias. E o mínimo, pessoal, são 3 dias. Só que eu vou desmistificar para vocês essa quantidade de dias, tá? Que, assim, não é, como é que eu posso dizer? Não é anormal, não é tipo assim, nossa, eu menstruo 3 dias e tá errado isso, né? Tipo, o profissional vai virar para você e vai falar assim, tá errado isso, não pode ser 3 dias. É o mínimo, gente, é o mínimo do mínimo. Se você tá menstruando só 2 dias, aí sim é um problema. 3 dias é o mínimo. Só que assim, quando a paciente passa comigo, eu como profissional, se ela vira para mim e fala, eu tô menstruando 3 dias, eu já interpreto que ela pode estar com deficiência de algum nutriente,
e eu já associo a ferro. Ela também pode estar com uma já deficiência, tá? E aí, por isso que ela tá menstruando muito pouco. Assim, a duração, né, de dias é pouca. Porque o corpo dela não consegue produzir o quê? Glóbulos vermelhos. Não consegue produzir sangue. Então, essa paciente, ela tá com deficiência de nutrientes. E aí é quando a gente solicita exames laboratoriais para confirmar quais as deficiências que ela tá tendo e a gente, o quê? Melhorar, suplementar ela, né? Melhorar a alimentação, verificar se está fazendo exercícios físicos. Então, no momento que vocês perceberem que estão menstruando muito pouco de, vamos dizer assim, tipo, chegando perto do mínimo, não perto do mínimo, não, mas chegando aí 3 dias, 2 dias, já fica alerta, tá? Porque pode sim estar associado à deficiência de nutrientes. Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá tudo claro como a água? A gente vai começar aqui com a parte da coloração, tá? Ver se tem alguma pergunta. Não? Ok, então vamos lá. Eu tenho uma paciente aqui que eu não vou apontar o dedo, mas eu sei que ano passado ela chegou a me falar, né, que percebeu determinadas colorações na menstruação dela. Por vezes a gente chega a observar, tá, pessoal? Principalmente quando a gente tem a nossa primeira menstruação, que a gente chama de menarca. Eu lembro até hoje a cor da minha primeira menstruação, quando ela desceu. Ela era um marrom praticamente preto, borra de café. E aí, o que acontece, pessoal? Vou hoje desmistificar para vocês a coloração. O que ela significa, tá? Vamos lá. A gente pode ter um preto, um vermelho escuro ou um marrom. Essas 3 cores aqui, ela pode estar aparecendo no início da nossa menstruação, ou seja, o primeiro dia, ou ela pode aparecer no final da nossa menstruação. Então, vai depender do teu organismo, tá? Antigamente, quando eu era mais jovenzinha, não, não que eu ainda não seja jovem, mas quando eu era mais jovenzinha, eu tinha esse aspecto no início, tá? Eu observava e no final. Principalmente um marrom, às vezes ele era um marrom tendendo para o claro, no final da minha menstruação. Já no início, eu percebia um vermelho mais escuro, certo? E por vezes eu ainda observava como se fosse uma borra de café tendendo para o preto, ou um marrom muito escuro. Então, vocês podem observar isso na menstruação de vocês, ou se alguma vez, né, alguém falar para vocês, uma amiga, ou vocês tiverem, né, filhas, vocês observarem isso, tá? Isso pode acontecer. Ah, e por que que isso acontece, tá? Vamos lá entender. Primeiro ponto que eu acabei não mencionando é que a consistência dela é mais grossa. Então, todo o início, o primeiro dia da nossa menstruação, que sai, a primeira coisinha, gente, vocês podem perceber, a primeira coisinha que sai é uma menstruação mais escura, tá? Um sangue mais escuro, e que tem uma consistência mais grossa, ela não é aquele sangue que flui, tá? Vocês vão perceber que ele não flui. Ele fica ali no absorvente, ou às vezes se você não estiver usando absorvente, sujou ali a calcinha, é a primeira menstruação, o primeiro dia ali que desceu, tá? E aí, essa consistência mais grossa, a gente já envolve o quê? Do que eu falei antes, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar para cá aqui. Que existem as consistências do sangue de vocês. Então, ele pode ser mais grosso, ele pode ser aguado, né? Claro que já eu vou explicar como que é essa parte do aguado. Mas assim, o que vai acontecer? Ele vai ter uma consistência mais grossa no início, principalmente, tá? No final, a gente quase não observa isso, mas tem mulheres que acabam observando, tendo ali uma coloração do seu sangue menstrual e uma consistência mais grossa. Mas o mais observável, né, vamos dizer assim, é no início, tá?
E o motivo? Vocês têm que entender o motivo, tá? O motivo, pessoal, é que na hora que o endométrio, ele tá descamando, vocês têm que imaginar que é como se vocês tivessem se machucado, né? Sei lá, ralou o joelho, tá saindo sangue, certo? Só que o primeiro sangue, no caso do nosso útero ali, quando vai saindo devido à descamação do endométrio, é um sangue que ele ficou muito tempo ali, tá? Preso no útero, certo? Ou seja, a parte ali do endométrio, ele é ricamente vascularizado. E na hora que ele começa a descamar, esse sangue que já estava ali sendo formado, tá? Ele fica mais interagindo com o oxigênio ali presente, da vascularização das nossas células e tal. E aí, no momento que ele vai estar saindo esse sangue, ele é considerado um sangue oxidado, tá? Então, ele vai ter um aspecto mais escuro, porque ele ficou muito tempo ali preso, tá? No endométrio, e aí, na hora que descamou, que começou o processo de descamação, ele vai saindo, é o primeiro sangue que está saindo do teu canal vaginal. E aí, ele vai fluindo para poder chegar até o exterior ali da sua vagina e você perceber, né? Porque o que que acontece? Não sei se vocês já perceberam, mas geralmente a gente começa a menstruar de madrugada, tá? E aí a gente já acorda, opa, menstruada. Às vezes vocês vão perceber que vocês foram trabalhar e tal, e aí só de tarde que você foi perceber o sangue caindo. E aí, vocês podem também observar isso. Se for mais no período da tarde, o teu corpo já aqueceu durante o dia. É claro que você vai ter ali na sua calcinha uma consistência grossa, um vermelho mais escuro, às vezes uma borra de café. Você vai perceber alguma coisinha ali, mas também você vai perceber um sangue vivo junto. Aí eles vão estar tudo misturados na sua calcinha. Claro que você vai trocar e vai colocar um absorvente, né? Seja um de pano ou um descartável ali. O interessante é vocês saberem que a gente pode menstruar principalmente da madrugada para o início, tá? Do dia. Sim, Ana, pode perguntar. Oi, alô, dá pra ouvir? Sim. Tá. Eu já ouvi falar, eu não sei, eu acho que é mentira, né? Mas que o absorvente, né, descartável que a gente compra no mercado faz mal pra gente. É verdade? Aí vamos lá. Eu ia deixar isso mais para frente, tá? Para poder a gente falar, ter uma aula só sobre absorvente. Mas o descartável, ele tem propriedades tóxicas, tá, para o nosso corpo, e ainda tem estudos que relacionam ele a quadro de infertilidade. Então, é verdade, tá? Ele faz mal. Porém, a gente ainda está tentando. Eu, pelo menos, gente, eu confesso, eu deixo bem claro, eu ainda uso o descartável, eu não uso o de pano. Se alguém aqui usa de pano, eu bato parabéns, tá? Eu, como profissional, eu ainda estou usando, eu ainda estou usando o descartável, certo? Mas isso é uma mudança de hábito que a gente precisa o quê? Tá fazendo, certo? Eu vou estar trazendo nos encontros algo específico só para absorvente. E a gente, o Dani Academy é para isso, gente, é uma escola. Eu fiz ele para isso. Na verdade, é para as minhas pacientes, para o público externo e para mim também, tá? Não pensem que é só para vocês. Então a gente vai o quê? Se adaptar juntas, mudar o nosso estilo de vida. Então, essa questão do absorvente realmente é verdade, não é mito, tá? E o adequado é o de pano. Só que durante a nossa rotina, o que acontece com o de pano? Você tem que ter, ainda mais se aquela paciente ela está no primeiro. Eu vou pegar o segundo dia, que já já a gente vai falar sobre a cor dele. O segundo dia a gente tem um fluxo mais intenso, comparado ao primeiro e o terceiro dia. E é onde o bicho pega. Porque a gente que trabalha, a gente que estuda, fica naquela rotina, a gente tem que ter o quê? Uma quantidade X de absorvente. Não, não é mentira.
É pura verdade. A gente tem que ter uma quantidade X de absorvente de pano, né? E ainda por cima, por exemplo, vou pegar a Júlia aí que estuda na escola. Não sei, tá, Júlia, se você usa o de pano, tá? Qualquer coisa você me fala aqui, que aí você me fala como que é a tua rotina o de pano. Na verdade, gente, não, esquece. Agora que eu lembrei que a gente está no tratamento. Voltando, respira aqui. Voltando. Quando você estiver menstruando, tá? Se você for usar o de pano, muita atenção, porque, por exemplo, quando você estiver estudando, imagina, você vai ter vários de pano, né? E ainda você estuda integral, é o dia todo, né? E aí você precisa o quê? Ter um recipiente para guardar, para fazer a troca, né, do absorvente ali durante um determinado tempo. E aí é o problema. Você vai ter que guardar aquele absorvente de pano num recipiente, numa sacola, alguma coisa, tá? Para você chegar em casa, colocar no balde, né? E depois ficar de molho ali um tempo, né? Com as substâncias ali, para poder você lavar. É isso. Isso, de certa forma, não é que é um problema, mas é um desafio. Nós, mulheres que estamos o quê? Trabalhando, tendo uma rotina ali e tal, a gente tem que fazer isso. É por isso que eu ainda não me adaptei ao de pano, porque a minha rotina ela é intensa. E aí, o bacana é, por exemplo, ó, vou falar o bacana. É você pegar, trocar o absorvente e já colocar ele num balde de molho. Só que você está trabalhando, você está estudando, você está em algum lugar. Você não vai pegar aquele negócio e colocar logo direto num balde. Você vai ter que guardar em algum lugar. E ainda vai ficar dentro da tua bolsa e pode o quê? O odor daquele sangue. Entendeu? Então, assim, fica complicado quando a gente fala de rotina que a gente tem. Então, assim, eu ainda vou trazer uma aula específica para isso, e nós vamos debater, encontrar uma maneira de se adaptar a isso. É um desafio, gente. Dani Academy aí é para isso. Não é nada prático. Eu já estudei isso. Eu já estudei porque eu queria o de pano, né? Eu tenho uma enfermeira porque ela não está hoje aqui. Se ela tivesse, ela ia falar como que é a rotina dela de pano, que aí daria para entender. Que às vezes a gente entendendo como que uma pessoa faz ao vivo, a gente pode seguir as orientações dela. Eu, pelo menos, eu ainda não encontrei, pois eu vou até falar para ela estar aqui com a gente, que aí depois ela debate com a gente sobre essa questão do absorvente. Eu posso até pedir para ela, no dia da aula, estar aqui com a gente. Bom, pessoal, então, o motivo é um sangue mais oxidado, tá? Quando você tem um marrom, vermelho escuro e um preto, ele tá mais exposto ali ao oxigênio dentro do nosso útero, tá? E ainda. Sim, Ana. Desculpa novamente. Não. É que eu já ouvi outra coisa, que essa aqui eu tenho quase certeza que é um mito. Quase. É que quando você usa vamos dizer, um notebook, um eletrônico em cima do seu colo prejudica. É a questão de radiação. Uhum. Eu ainda não li nenhum estudo sobre isso. Mas a gente entende que se você fica exposto todos os dias àquela radiação, ainda mais se você coloca em cima, né? Você tá passando o quê? Radiação para o teu corpo. O seu DNA, aí a gente tem que pensar sempre assim, gente, radiação, exposição à radiação envolve muito o nosso DNA, então ele pode estar influenciando o nosso DNA, pode fazer uma alteração do ciclo celular, ou a gente desenvolver alguma patologia, um processo patológico naquele local, ou no corpo em si, sistêmico, ou os nossos filhos nascerem com algum problema, tá? É claro que, assim, não é algo que a gente tem que se preocupar de ficar, ai meu Deus, nunca mais vou fazer isso, né?
Porque a todo momento, eu pelo menos, eu tô sempre exposta à radiação, porque, ó, é notebook que eu tô trabalhando, é celular que eu fico 24 horas, então, assim, a todo momento, todos nós estamos expostos, né, a uma radiação, só que a gente tem que entender o quê? Que a radiação, ela não é alta, como se fosse a parte de energia nuclear, como se você trabalhasse, né, num local ali, numa empresa que tem uma radiação mais intensa, certo? A gente precisa também pensar isso. Só que, por exemplo, se você costuma, né, se você é uma pessoa que costuma sempre estar colocando um objeto em cima de você, pele a pele, aí você tem que ter uma cautela, tá? Então, eu ainda não li nenhum estudo, isso é muito interessante, eu vou procurar, porque no Dani Academy a gente pode estar trazendo e discutindo, tá? Então, muito boas suas perguntas, tá, Ana? Traga mais disso, para a gente poder ir formando cada vez mais esse Dani Academy, tá bom? Vou guardar a dica aí. Bom, voltando aqui para a aula, a última coisa, pessoal, é que o marrom, o vermelho escuro e o preto, ele também pode ser sinal de início de gravidez. O que acontece? Tem mulheres que têm ciclo irregular e engravida. É possível. Mesmo ela tendo um ciclo irregular, ela consegue engravidar. Uau, um milagre, né? Porque quando a gente tem um ciclo irregular, a gente nunca sabe quando que vai estar ovulando e se vai estar ovulando, tá? Ainda tem isso. Você pode estar menstruando, mas seu óvulo não está saindo. É só o sinal ali que está desregulado dos hormônios que está fazendo com que o endométrio descame. Mas o seu óvulo não está saindo do ovário, lá dos folículos, tá? Então, assim, para uma mulher engravidar, é o milagre da vida, quando ela tem um ciclo irregular. Ela pode dizer assim, nossa, Deus me abençoou mesmo. E aí, a outra questão é que se a mulher ela tem um ciclo irregular, aí que ela pensa que não é gravidez. Eu tenho uma paciente que ela, no momento, está gestante, mas eu não atendo gestantes, tá, gente? É só porque ela apareceu e aí eu precisei explicar para ela, mas ela foi encaminhada para outro profissional. Então, assim, essa paciente, ela me falou que o ciclo dela era irregular e quando desceu uma menstruação, ela achou que era menstruação normal ali, né? Porque o ciclo dela é irregular e tal. Só que ela achou estranho porque só durou um dia. Então, assim, lembra lá do. Vou voltar aqui, a duração, né? O dela só durou um dia. O mínimo são 3 dias. Então, estava normal, não era uma menstruação do ciclo normal. Então, quando você menstrua 1, 2 dias, gente, também pode ser um indicativo, tá? De que você pode estar grávida, ainda mais se você fez ali, tem um parceiro, né, e tal. Então, tomar cuidado em relação a isso. Bom, vamos partindo aqui logo para o vermelho vivo. Sim, Ana, pode fazer a pergunta. Bom, não é uma pergunta. Ah, Eu queria contar um relato da minha mãe, né? Que ela foi diagnosticada com um tumor na cabeça, né? E aí o médico para ela disse que ela não podia engravidar. Falou, não, você não consegue engravidar mais. E aí ele até falou, mas se você engravidar, o tumor vai crescer junto com a gravidez. Ela engravidou e aí quando ela foi fazer o exame, o tumor diminuiu. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. Isso também acontece, tá? É um milagre da vida, tá, pessoal? Então, assim, cada pessoa, cada organismo é único, certo? Porque quando a gente fala de tumor na cabeça, né, dependendo aí da região, claro também que envolve, mas assim, os nossos hormônios, FSH e LH, eles são produzidos, ó, no cérebro. Então, desde a parte da saúde mental até um tumor, ele pode influenciar, sim, na produção, tá, do nosso ciclo menstrual ali, de toda a cascata, né, de hormônios que trabalham ali no ciclo menstrual, e atrapalhar a gestação, ou seja,
a mulher não engravidar. E às vezes ela nem sabe que tem um tumor, ela simplesmente não consegue engravidar, ela acha que o problema é o útero, mas, na verdade, ela precisa fazer uma ressonância ou uma tomografia aqui da região do crânio para poder ela verificar se há algum problema aqui nessa região, que por isso que ela não está engravidando, tá? Novamente, é um milagre da vida, tá? O nascimento aí, né? Em relação, acho que foi a sua irmã mais nova, né? Que foi essa segunda gestação. Então, assim, é um milagre mesmo isso. E é aquela questão, o tumor, ele regredir também é outro milagre, porque assim, a tendência é ele aumentando, mas a gente sempre espera que ele estabilize. E aí, claro que a alimentação, tá, é muito importante. Sempre está regulado, porque o organismo, ele vai se tornando mais inflamatório e isso influencia no processo patológico, tá? Então, também tem essa cautela. Voltando aqui para a coloração, pessoal, o vermelho, sabe aquele vermelho vivo que vocês veem assim, descendo e tal, fluindo? Ele geralmente aparece no segundo dia, tá? Que é o dia intenso e tal, que você tá ali em atividade e tá descendo, você sente aquele sangue quente, né, passando ali no nosso canal vaginal. Então, assim, por vezes é um incômodo, né? Ainda mais se você estiver ali estudando, trabalhando no local, você sentindo aquilo caindo, andando, né, caminhando, é um incômodo, mas faz parte de quem nós somos. Nós somos mulheres e precisamos entender que a menstruação, ela faz parte de nós. E que vocês não precisam estar olhando ela com maus olhos, e sim como uma bênção você está menstruando. Porque se você não está menstruando, alguma coisa de errado está acontecendo no corpo, tá? Então, precisa ser investigado. Então, voltando aqui, geralmente o vermelho vivo, ele fica no segundo ou terceiro dia da fase menstrual, e aí esse fluxo ele vai diminuindo, então é um fluxo mais intenso, tá? A característica dele, gente, eu não coloquei aqui a consistência dele, mas a consistência dele é mais fluida, só que vocês têm que ter cuidado. Não pode ser um vermelho muito espesso com coágulos, que na próxima aula eu vou estar falando mais sobre essa questão de coágulos, e não pode ser um vermelho muito aguado, como se fosse água saindo do teu corpo. E até por vezes não vai ser mais nem um vermelho, ele pode tender para um vermelho bem clarinho ou um rosa, que você perceber. Então, ter muito cuidado. A consistência dele, ele tem que ser como se fosse um sangue, que quando você se machuca, ralo, enfim, geralmente se fere, né? Sai uma quantidade de sangue, e você percebe ele fluido, tá? Então, assim, ele não pode ser nem muito espesso e nem muito aguado. Ele tem que estar ali na média, ok? E aí, o motivo, né, que ele é um sangue vermelho vivo, é porque simplesmente ele passa mais rápido no nosso corpo, ou seja, o endométrio ele está descamando, tá? De uma forma mais rápida, vamos dizer assim, né? Devido a já ter saído aquela primeira marca ali de sangue, vamos dizer assim, o primeiro estágio de sangue já saiu, e aí o próximo estágio é um vermelho mais vivo. Vamos pensar assim, né? Que o primeiro estágio ele é um vermelho mais escuro, o segundo estágio ele é um vermelho mais vivo, porque ele está saindo de uma forma mais acelerada, tá? E ele fica menos tempo ali em exposição ao oxigênio ali presente, tá? No nosso útero. E aí, por isso que a cor ela é mais viva. Alguma dúvida até aqui, pessoal? E a gente vem para um rosinha. Esse rosa, gente, quando a gente pode, né, tá gestante, ele pode aparecer, né? Eu não coloquei aqui, mas ele pode sim acontecer. A mulher ela pode observar, só que como escape. Às vezes ela tá gestante, só que ela não sabe, né? E aí desce um sangramento ali e tal, mas
é um indicativo de gestação. Então, não é só aquela coloração que eu coloquei lá do vermelho escuro ou do marrom, né? Principalmente o marrom. O marrom, as mulheres, elas relatam ter mais quando elas engravidam, vamos dizer assim, né? Ocorreu ali aquela fecundação. Mas também há a ocorrência de um sangramento rosa, um rosado ali, elas também percebem. Mas ele, o que que o sangramento rosa significa? Ele é uma mistura de sangue, que é o sangue vermelho, com alguma secreção do teu útero ou do muco cervical. O que que é o muco cervical, pessoal? A gente vai ter uma aula só sobre muco cervical, mas é aquele corrimento que você estica ou ele é um pouquinho mais pastoso, que significa que você está no período fértil. E que às vezes tem muitas mulheres que acham que aquele corrimento é uma candidíase ou é um corrimento anormal, né? Uma infecção que ela tá tendo, mas na verdade é o muco cervical dela, tá? Que tá saindo no período fértil, indicando que ela tá ovulando, tá? E aí, por isso que o sangramento rosa e aguado, ele é considerado um sangue diluído. É como se você fosse pegar aí um suco de melancia, né, que é vermelho, e você tacasse um monte de água, um grande volume de água, e aí você vai começar a observar que o vermelho, ele vai ficar o quê? Tendendo para um rosa, até, quanto mais você joga água, mais ele vai ficando o quê? Claro, um vermelho mais claro e até o ponto de chegar transparente. Então, é dessa forma que seria o sangramento rosa, tá? Que vocês iriam observar. Outras coisas também que podem indicar, pessoal, que eu coloquei aqui do sangramento rosa, é que ele pode ser um indicativo de anemia. Então, além da duração, lembra lá que eu falei que se a menstruação está durando uns 2, 3 dias, tem que ficar também alerta, que pode ser um indicativo também de anemia no nosso corpo. O sangramento rosa também, se você observa, pode ter certeza, vai fazer o exame de sangue, ver a hemoglobina como que tá, o ferro, a ferritina, que tem alguma coisa, que tá faltando vitamina B, você vai investigar para ver se está faltando ferro no teu corpo, tá? Ou vitamina B, que também faz parte aí do complexo, né, do arrol ali, né, da produção, na verdade, da absorção do ferro. Bom, e também pode acontecer de você estar com um corte, tá, no canal vaginal, isso também pode acontecer, e por isso que tá tendo esse sangramento rosa, tá? Só que essa parte do corte no canal vaginal, pessoal, ela pode acontecer ou antes de chegar a tua menstruação verdadeira, né, o sangue verdadeiro ali, ou no período. E às vezes no período você não vai conseguir detectar muito bem se você estiver tendo sangramento verdadeiro, né, o oficial, mais ele. Mas assim, essa questão de corte no canal vaginal é muito raro, tá, pessoal? Então, eu só coloquei aqui como curiosidade. É muito raro acontecer de você ter um corte ali no teu canal, tá? Essa questão da anatomia também, caso vocês não tenham muita noção, eu vou estar trazendo aqui para vocês, mas o canal vaginal é aquele que a gente tem o útero, aí vem o canal ali, né, o comprimento ali até chegar do colo do útero, em diante para a parte externa ali da vagina. Então, isso daí pode acontecer, mas é muito raro. O que é interessante é, se você perceber um sangramento rosa, você procurar um profissional para poder ser investigado, o que, que é aquilo, né? E de preferência, pessoal, tirem fotos, tá? Eu sei que tem pacientes que não gostam de tirar fotos, de mostrar, né? É uma coisa assim que incomoda, né? Mas quando a gente fala dessa parte de ginecológica, é interessante a gente procurar tirar fotos, documentar, para quando a gente for no profissional, a gente mostrar. Porque vocês estão vendo essas cores aqui que eu estou mostrando? Elas são mera ilustração, tá? Elas são, tipo, o mais próximo que eu encontrei do real, tá? Então, quando você tira a foto, é muito bacana, porque aí a gente pode entender, isso aqui é um sangramento rosa. Não, esse aqui já é o teu sangue verdadeiro, então é o teu sangue
marrom ali, que está no início da menstruação, isso aqui é normal. Ou então, se for indicativo de gravidez, o profissional vai estar perguntando: você está tendo, né, relação com o seu parceiro? Como que tá? Você usou preservativo? Como que foi? Está usando algum método contraceptivo? Então, essas questões, o profissional ele vai estar fazendo perguntas para você para poder estar avaliando e diagnosticando da forma correta. Agora, onde que mora o perigo? Vamos falar do perigo. Esse sangue aqui, tá? Quando ele tem uma cor cinza ou alaranjada, principalmente se você percebe uma cor cinza, esquisita, nunca viu na tua vida. É um perigo, porque essa cor ela não é considerada normal, não é nosso sangue menstrual, tá? Ela pode ser uma infecção. Pode estar acontecendo uma infecção urinária, pode estar acontecendo uma infecção de alguma doença sexualmente transmissível, tá? E aí, por vezes, também, ela acaba sendo considerada um corrimento, tá, pessoal? E, principalmente, se você percebe coágulos saindo e um odor forte. Eu acho que a questão do odor, eu acho que não é nem tanto o coágulo, que às vezes a gente não encontra coágulos junto. É o odor. Você sentar no vaso, olhar para tua calcinha e sentir um odor incomodante. Às vezes até no absorvente, nos últimos dias você sentiu um odor incomodante. Aí você tem que avaliar se está bebendo água, tá? Se você está se hidratando corretamente, porque pode ser uma infecção urinária, ou também você verificar, né, se você estiver tendo relação com o seu parceiro, fazer aí um feedback. Ah, será que eu fiz o meu exame citopatológico, né, o Papa Nicolau, recentemente, né, para ver se há alguma infecção, alguma inflamação. Isso precisa ser investigado, você precisa, tá? É sempre bom, gente, documentar, bater uma fotinha, tá, do que percebeu, do que viu, e procurar um profissional e perguntar, que aí ele vai poder estar te orientando. E aí, como vocês estão no Dani Academy, vocês têm um privilégio, né, de eu também estar verificando, analisando, tá? Se vocês precisarem de mim no WhatsApp, pode estar me chamando. Coraçãozinho aí. Ok, gente. Então, isso daqui é a aula de hoje, tá? E na próxima aula a gente vai estar falando sobre coágulos, sobre a questão da consistência, o volume. Será que vocês têm muitos coágulos, poucos coágulos, grandes coágulos, pequenos coágulos? Então, na próxima aula eu vou tentar trazer, tá? Mais informações sobre isso. E alguma dúvida, gente? Tudo certo hoje? Aqui, ok. Deixa eu só interromper aqui a apresentação. Bom, pessoal, novamente eu vou só relembrar para vocês que ficaram comigo até o final, que eu vou enviar no privado de vocês. Qualquer coisa, eu não sei se eu tenho o número da Tamires salvo, mas aí qualquer coisa, Tamires, eu coloco, eu tento colocar teu nome lá no grupo, tá? Como se fosse uma chamada. E aí você me procura no WhatsApp para poder estar te enviando o link da nossa plataforma. Eu não vou estar colocando lá no grupo, pessoal, porque eu estou querendo que o pessoal participe, tá? Que eles venham ao encontro e aí eu libero o acesso à plataforma. Mas eu vou estar enviando para vocês o link e aí eu vou estar colocando as gravações aqui, vai estar tudo bonitinho, Dani Academy, o dia que foi a aula e o e-book para vocês baixarem, tá? E aí, essa questão do e-book, pessoal, eu vou tornar ela muito prática, tá? Tentar forçar, assim, um pouquinho essa parte aqui dos hábitos, para vocês poderem estar praticando de fato, tá bom? A gente conseguir dormir até 23 horas, comer 2 frutas, pelo menos, e aí eu vou estar fazendo os questionários, por isso é importante estar participando aqui no encontro, eu vou estar colocando os questionários para verificar se realmente vocês estão conseguindo executar essas tarefas. Então, depende da força de vontade de vocês, e claro que aqui no Dani Academy a gente vai tentar auxiliar, né, da melhor forma possível, para poder isso ser conduzido.
Ótimo, Tamires, amei. Te aguardo, tá bom? No meu privado. Então é isso, gente. Eu vou terminar aqui a gravação e eu vejo vocês no próximo encontro, tá? Na quinta-feira, para a gente poder conversar.